Boa noite. É um prazer e uma alegria imensa estar no Centro Espírita Anjo Guardião da cidade de Avaré. Inicialmente, agradeço a Deus e a Jesus pela bênção da oportunidade, a Dona Dirce pelo convite e confiança, e a todos vocês que vieram participar desse encontro em torno do Evangelho de Jesus. Hoje trago para os nossos estudos o tema Carreguemos a nossa cruz. E vamos recorrer ao Pai Aurélio, que esclarece dizendo: cruz é antigo instrumento de suplício em que se amarravam ou pregavam os condenados à morte. E no sentido moral, mais coerente com o tema, é aflição, pena, infortúnio, sofrimento. Pois bem, já ouvimos algumas religiões afirmarem que ao carregar a cruz até o Gólgota para ser ali sacrificado, Jesus livrou todas as pessoas do pecado, salvando-as. Ao admitirmos essa hipótese, a humanidade já estaria num estágio de felicidade. Mas não é o que vemos. Se acreditarmos nessa afirmação, como ficaram as pessoas que nasceram, viveram e morreram antes e depois dessa ocorrência? Será que somente os seus contemporâneos foram salvos? Estas pessoas não conseguiram salvação? Ou Cristo tem que ser crucificado diariamente para continuar lavando os nossos erros? Mas o próprio Jesus contraria essa afirmação ao dizer: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe, meus irmãos, a condição para segui-lo: renunciar-se e carregar a cruz. Esta afirmação do Mestre não deixa nenhuma dúvida, está por demais explícita. Temos mesmo que carregar a nossa cruz para conquistar o direito de segui-lo. Vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então fica claro que Jesus não desencarnou na cruz para redimir o pecado de quem quer que seja. A nossa cruz é pessoal, é intransferível. Não teria sentido, portanto, que Jesus, de repente, atropelasse a lei de Deus e nos perdoasse à custa do seu sacrifício. Outra afirmação: cada um será recompensado segundo as suas obras. Isto é um axioma. Isto é uma verdade inconteste. Não carece nem de explicar. Cada um será recompensado segundo as suas obras. Questão de justiça divina. Aqui não tem aquele jeitinho nem aquela negociata. Isso significa que as obras alheias, as obras dos outros, jamais poderão ser creditadas em nosso favor. Não vamos nos livrar das nossas dívidas pelo sacrifício dos outros, muito menos o de Jesus, que veio nos mostrar a grandiosidade da justiça divina, o Deus de amor. Ele nos revelou o Deus do Novo Testamento. E o Espiritismo nos esclarece como se processa essa justiça com relação às nossas aflições. Ou seja, mostra as causas dos nossos sofrimentos, o porquê sofremos. Outro argumento que fortalece nossa convicção é a fé e a simples crença em Jesus
não garante a quitação das nossas dívidas, nem asseguram a nossa salvação. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A fé deverá ser esclarecida e não fanática, exercitada, desenvolvida, conquistada, trabalhada, o que levou o profeta Tiago em sua epístola a dizer: a fé sem obras, por si só estará morta. E os amigos maiores ensinam que Deus assiste aqueles que trabalham, não aqueles que se limitam a pedir. Não aqueles que ficam deitados em berços esplêndidos, esperando acontecer. Não. Precisamos sair da nossa zona de conforto e trabalhar. E trabalhar. O mais importante papel de investimento do homem chama-se caridade. Chama-se caridade. É a única aplicação no banco espiritual cuja cotação jamais indica queda. O gráfico mostra sempre uma reta na ascendente. E nós aprendemos uma regra divina. O homem deve ajudar o próprio homem. Olha a regra. O homem deve ajudar o próprio homem. E Kardec, num momento de feliz inspiração, disse que fora da caridade não poderá haver salvação. E na questão 886 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores imortais informaram que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nesta afirmação, nós podemos observar que trata-se da caridade moral. Aquela caridade muito mais difícil de ser praticada. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Jesus não mencionou aqui, ou os benfeitores imortais não mencionaram, a caridade material. Vocês sabem por quê? Porque a caridade material, Jesus espera que nós a pratiquemos. É um dever nosso praticar a caridade material. É um dever nosso dividir o pão. Todas as vezes que derem um copo de água fria a um desses mais pequeninos, é a mim que vocês estarão dando. Então, minha gente, Jesus veio nos ensinar, exemplificar, dar diretrizes, deixar suas pegadas, convidar, mas não fazer por nós. O caso da ressurreição de Lázaro ilustra bem o que nós estamos falando. Quando Jesus chegou, depois de 4 dias que o Lázaro estava sepultado, ele chegando até a gruta onde ele estava, ele pediu que fosse removida a pedra. E aí disse: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio. Conta-se que lá nos bastidores, os discípulos questionaram Jesus: Mestre, se fostes capaz de ressuscitar Lázaro, de trazer Lázaro à vida, por que não removeste a pedra? E o mestre foi bem claro na sua resposta. Lázaro era meu dever. Remover a pedra
responsabilidade de vocês. Então aquilo que diz respeito a nós, nem Deus, nem Jesus, nem Maria de Nazaré, nem o nosso anjo da guarda, nem o nosso guia, nem o nosso mentor farão por nós. Aquilo que é de nossa responsabilidade, nós devemos fazer. Por quê? É através dessas dificuldades que nós crescemos na vida. É através das dores, dos sofrimentos, das vicissitudes, que nós adquirimos experiências. Porque senão, o louvor, o mérito serão deles e não de nós. Quantas vezes quantas nós já ouvimos alguém dizer: ah, se lá na minha mocidade eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, quantas torpezas eu não teria deixado de praticar. Então, meus amigos, aquilo que é de nosso dever, nós devemos fazer. E o mestre ainda acrescentou: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Que lei que ele não veio destruir? Qual a lei que o mestre não veio destruir, alterar? A lei de Deus. Agora, a lei civil de Moisés, ele alterou diametralmente. Vocês querem observar? Está lá no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Observem. Jesus deixou bem claro aqui que não precisa chegar a vias de fato. Não precisa tirar a vida, não. Basta odiar, irar, sentir raiva. Já vai para julgamento. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Da mesma forma, não precisa vias de fato. Basta olhar com intenção impura no coração. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Portanto, meus queridos irmãos, cada um será responsável pelas suas próprias obras e receberá na razão direta do bem e do mal que tenha praticado. A vida devolve na mesma medida, no mesmo peso, na mesma intensidade, na mesma força, tudo aquilo que a ela a gente oferecer. Se nós oferecermos o bem receberemos. Se oferecermos o mal receberemos. Jesus jamais iria derrogar a lei de Deus, tomando sobre os seus ombros os nossos erros, liberando os nossos débitos. Não há lógica nessa afirmação, visto ser nossa obrigação colher o que por livre vontade semeamos. Outra lei de Deus,
ação e reação, causa e efeito, semear e colher. Jesus sofreu toda sorte de crueldade. Foi perseguido, açoitado e finalmente crucificado devido à incompreensão e maldade dos homens que não o reconheceram como sendo o Messias enviado por Deus. Eles esperavam um revolucionário, um guerrilheiro, um déspota que derrubasse os costumes vigentes, alargasse os limites do seu continente, do seu país, e libertasse o povo do jugo romano. Mas ao invés das armas bélicas tradicionais, ele empunhou o evangelho de amor, e o seu ensinamento conflitou com os interesses materiais e religiosos de Anás, de Caifás, de Herodes e de Pilatos, os algozes da crucificação. Seria demasiadamente cômodo livrar-se dos erros mediante o sacrifício de outrem, como era naquela época. Era assim mesmo naquela época. Se o erro era grande, a oferta tinha que ser de peso, e um boi era oferecido e Jeová ficava contente. Se fosse de porte médio, então oferecia uma ovelha, e essa já servia para apaziguar a cólera de Jeová. Se a falta era pequena, uma pomba resolvia e Jeová agradecia. Concepção extraordinária, não é mesmo? Endividava-se e quem pagava era outro. Praticávamos o erro e o pobre e o coitado do animal era abatido e Jeová zerava os nossos débitos. Jeová apagava os nossos débitos. Como nesta, né? Erramos e o Cristo carregou nos ombros os nossos erros. Não é bem assim como já aprendemos. Cada um é responsável e irá responder pelos seus próprios erros. Temos total liberdade de escolha. Por isso Deus nos dotou da inteligência e ainda de quebra abençoou, nos abençoou com o livre-arbítrio. Sendo assim, não poderemos reclamar nem jogar sobre os outros as causas dos nossos infortúnios. Ou o motivo principal da existência do homem é caminhar para o seu aprimoramento moral. Essa é a única fatalidade nossa aqui na Terra, gente. Aprimoramento moral. Tornar-se um primor, aprendendo a distinguir o bem do mal. E nas equivocadas distinções, nas equivocadas escolhas, estarmos cientes que a justiça divina, no momento oportuno, irá nos alcançar, mas sem aquele conceito dogmático do castigo, da punição, porque Deus nos corrige, nos dando tempo e condições para reparar as faltas, sabendo que Ele jamais colocará um fardo, uma cruz que exceda as nossas forças. Portanto, é inconcebível que em dado momento Jesus aqui viesse e mediante o seu próprio esforço liberasse toda a humanidade do acerto de contas com a lei divina. Nesse caso, não haveria vantagem alguma em adentrar-se pela porta estreita do aprimoramento moral e espiritual, conforme sua recomendação, já que os que assim procedem estariam em igualdade de posição com aqueles que entram pela porta larga e escancarada da imoralidade, do desregramento, e como ele mesmo informou, é a porta que conduz à perdição. E aí? Bastaria um simples arrependimento? Um simples arrependimento? A lei é clara. Sempre haverá necessidade de reparação do dano causado. Cada erro acarreta um desequilíbrio no universo, cujo responsável
tem que repará-lo. E não adianta somente se arrepender, acreditando que esse ato será suficiente para resgatar os nossos erros. Como bem esclareceu os mentores da codificação, quando responderam à questão 999 do Livro dos Espíritos, formulada por Kardec. O arrependimento sincero basta para apagar as nossas faltas? E eles responderam: o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis, de algumas coisas supérfluas, se o mal que ele praticou permanece? De que lhe serve se humilhar diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Assim, meus irmãos, para que o bem seja constante entre a humanidade, é necessário eliminar do coração o orgulho, o egoísmo, duas chagas que interrompem o seu progresso moral. Quem se arrepende tem por meta preponderante destruir seus interesses egoístas e orgulhosos, se esforçando por fazer uma verdadeira limpeza no seu íntimo, a tão conhecida reforma íntima. Fora disso, o arrependimento é estéril, de aparência, de fachada, não gera os frutos do desenvolvimento moral. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a cruz é construção nossa e tem todas as características que a identifica conosco, por conta das iniquidades praticadas, sendo o transporte por conta do seu proprietário. Não existe possibilidade de estarmos carregando a cruz alheia, a não ser praticando a caridade, ajudando o necessitado. Jesus não carregou o nosso fardo, mas deixou o seu Evangelho, o único meio de nos libertar e conduzir à salvação. E se quiser segui-lo, já sabemos o que fazer. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e com coragem caminhar até Ele para a redenção espiritual. Que Jesus, o divino pastor de nossas almas, nos abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado.